separada. Uma dessa aula e a outra. Então tá. Então essa hoje é dia 7/5, aula de sistemas digitais. Vamos começar. Peraí, esse aqui é o PowerPoint mesmo onde a gente estava? Esse aqui era onde a gente estava. Então vamos lá. A gente está falando sobre as diferenças entre programar em Assembly e programar em C. Quando você está em Assembly, você não pode escrever, por exemplo, delay. Em C é muito comum você chegar e escrever assim. Você vem e escreve delay e aí bota o valor. A função no C de PIC é delay ms. Delay ms, e aqui você bota o valor que você quer para ele calcular, para ele fazer o delay, né? E você pode fazer isso em C. Porque o C, ele tem um sistema chamado compilação, e a compilação, ela permite que você tenha funções de alto nível. Isso significa que você escreve uma coisa e ele vai trocar isso aqui por uma lista de comandos que faz essa coisa. Então, ele vai trocar por uma lista de comandos que vai fazer essa coisa que se chama delay. Mas isso só é possível em C. Em Assembly não tem uma função de alto nível, não tem funções de alto nível, então você sempre precisa escrever o programa inteiro do zero. Então, isso é um dos defeitos do C, aliás, do Assembly, e é por isso que a gente só usa Assembly quando realmente precisa. A maior parte das vezes que o C serve, a gente usa o C mesmo. Mas quando precisa, ou precisa ser rápido o suficiente, ou precisa ser otimizado o suficiente, precisa usar Assembly, então tem que escrever o programa do zero. Então, C é uma linguagem de uso natural de alto nível. Então, ela tem funções prontas, blocos de código que fazem coisas mais complexas, né? Tipo, por exemplo, delay. Quando você está fazendo um programa em C, o programa em C passa por um outro programa, o seu programa passa por um programa. Então, o seu programa em C, por exemplo, o Blink, feito em C, ele passa por um programa que analisa o seu programa, chamado compilador. O compilador, ele verifica o seu programa, verifica se o seu programa tem erros, né? Verifica se o seu programa está correto, se ele faz sentido, se ele realmente está fazendo alguma coisa, e ele é capaz de dizer, inclusive, aonde está o erro. Nem sempre isso funciona, mas muitas vezes ele é capaz de dizer, não, essa linha aqui está errada, esse aqui não faz sentido. O compilador, ele é um programa que passa o seu código em C ou C++, para Assembly. Uma vez que ele passa para Assembly, isso aqui pode ser executado. É assim também em todas as linguagens de alto nível, né? Para PC, para celular ou para qualquer outra coisa. Você tem um programa, ele passa por um compilador, o compilador gera Assembly, o Assembly é que é executado. Ou seja, no final das contas, só Assembly é executado. Você nunca pode executar qualquer outra linguagem, né? Você só executa realmente Assembly. Então, quando você programa em C,
você está gerando código em assembly. E quando você programa em assembly, você gera código você mesmo diretamente, sem precisar do compilador, né? Então, sem dúvida, é mais difícil. O compilador, ele é um programa complexo. Ele é bem complexo. E por muitos anos ele foi vendido. Ele era tão complexo, tão difícil de fazer, até hoje é, né? Que ele era vendido comercialmente e caro. Os compiladores mais famosos, como o compilador Borland, por exemplo, da empresa chamada Borland, que ainda existe, mas não é a mesma coisa que já foi. Mas a Borland, ela fazia compiladores, ela é especialista em fazer compiladores para PC. E os compiladores dela eram caros, eram bem caros. Elas liberavam versões estudantes para você estudar, né? C e outras linguagens, né? Mas o fato é que era caro. E o microC é o nosso compilador para PIC. Ele também é vendido. Ele também não é de graça. Não? Se você for aqui no site do microC, você vê que ele é pago. Ó, buy now. E tem aqui ó, a licença, $269. Então, uma licença para você usar em um computador. Então, ele é caro. Né? Não é tão caro quanto os da Borland eram, mas ele é bastante caro considerando o aluno. Né? Mas o mais legal é o seguinte, o fato dele ser caro não é um problema sério, porque a gente usa uma versão estudante que serve para você estudar para caramba, fazer um monte de programas complexos. Não é um problema você usar a versão estudante. Então, a mesma coisa os compiladores da Borland. Só se você fosse fazer um projeto para uma empresa, e aí que talvez fosse exigido você comprar o compilador definitivo. Né? Mas esse programa é um programa complexo. A empresa que faz esse programa, ela espera alguma grana de volta do trabalho que ela teve de fazer o compilador, porque ela transfere C cheio de linguagem, cheio de comandos complexos em assembly automaticamente. Né? Então, isso, sem dúvida, é uma coisa complicada de fazer. Então, programas em C e programas em assembly. A gente viu na aula passada que um programa em C, quando ele é traduzido para assembly, você tem que tomar, se você for fazer o programa, né? Se você estiver fazendo o programa em assembly, você tem que tomar cuidado com coisas que o C é transparente, né? Você não sabe nem o que está rolando. Em C, em C, você não se preocupa com banco de memória, não tem banco de memória, quer dizer, na verdade tem, você só não se preocupa com isso. Não tem banco de memória, e não tem registrador de trabalho. Então, quando você está em C, é meio como se você estivesse comprando uma receita de bolo. Né? Você está comprando um pacote de bolo pronto. Então, você compra um pacote de bolo pronto, você mistura aquilo com alguma coisa, bota no forno, tem as instruções prontas, sai o bolo. Certo? E o assembly é meio como se você estivesse fazendo o bolo do zero, pegando farinha, e você tem que se preocupar com coisas que você não se preocupava antes. Quando você compra um bolo pronto, um daqueles caixinhas de bolo pronto, você não se preocupa se tem ou não tem fermento, você não se preocupa com algumas coisas que é besteira, né? Vem pronto para você. E quando você vai fazer o bolo do zero, você precisa se preocupar com qual tipo de farinha você está usando, se tem ou não tem fermento, qual o fermento, como fazer a mistura, qual a proporção. Né? Então, essa é mais ou menos essa analogia que eu faço entre programar em C e programar em Assembly. Quando você programa em Assembly, você meio que está fazendo o bolo do zero. Ou até fazendo a farinha do zero também, porque a diferença é tão grande, é tão gritante entre C e Assembly, que é meio como se você fizesse a farinha também, fosse lá, fizesse a farinha do zero. Então, o Assembly, você tem várias preocupações, você tem que se preocupar com qual banco de memória você está usando,
Você tem que se preocupar em deslocar as coisas primeiro para o W antes de deslocar para o local final que você quer, né? Então, essas preocupações que não simplesmente são transparentes quando você programa em C. Então, aqui eu tenho o programa que foi da aula passada, que é o programa esqueleto, ou o programa base, né? O programa base é sempre igual. Na primeira linha, você troca o banco de memória, você troca o banco para o banco 1. E na última linha, você troca para o banco 0. Se você olhar aqui o código em C, não tem nada falando sobre troca de banco, mas precisa, né? Para o bolo ficar pronto, ou seja, para rodar o programa no PIC, você precisa ter a troca de banco. Quem faz a troca de banco é o compilador. O micro-C faz isso para você. Ele é que vai se preocupar se troca banco, como que vai trocar o banco, e outras situações, né? Ele que se preocupa para você. Quando você diz tris igual a 0, você passa por cima de uma coisa que precisa ter em assembly. Nenhum valor pode ir direto para o tris. Ele primeiro precisa ser colocado no W e do W ser colocado no tris. É o que aconteceu aqui. Ó. Move LW 0, eu coloco o 0 no W. E move WF tris, eu coloco o W no tris. Nesse caso, no tris A. Isso aqui é feito em 2 comandos em assembly. Ou seja, tanto faz se você estiver fazendo um programa em C ou em assembly. O PIC sempre vai fazer, toda a colocação dele vai ser feita em 2 comandos. Todo valor de memória que estiver sendo alterado vai ser feito em 2 comandos. Mas em C você escreve trisA igual a 0 e não se preocupa. Por quê? Esse trisA igual a 0 vai entrar no compilador. O compilador vai olhar aí, tem que fazer isso aqui em 2 comandos. E vai trocar isso aqui para virar 2 comandos. Tá? Então, isso existe em todas as linguagens do mundo. Todas as linguagens de programação do mundo são assim. Nenhuma linguagem de programação executa no processador. Ela executa no compilador. Então, primeiro o compilador troca para assembly. Uma vez que é assembly, aí sim você pode executar no seu computador. Né? Então, o Windows, por exemplo, ele foi feito numa mistura de C e assembly. Mas quando você executa o Windows no seu computador, ele é todo assembly. E quando a Microsoft faz o Windows, ela faz numa mistura de C, né? Eles chamam de Visual C e assembly. Então, a mesma coisa os nossos programas em C para PIC. Quando a gente faz o programa, a gente usa C. Mas quando o PIC executa, ele executa em assembly. O resultado final tem que ser sempre o bolo pronto. Né? E o bolo pronto é o assembly. Né? Como fazer loops em assembly? Em C, para você fazer um loop, você escreve o while 1 e você coloca aqui o que você quiser repetir. Em Arduino, é parecido, mas é void loop. Em Arduino é void loop, abre e fecha, e aí aqui você coloca o que você tiver querendo repetir, né? Então, até certo ponto é até mais simples. É simples tanto em C para PIC quanto em C para Arduino. Mas e aí? E em Assembly? Ou em Assembly, o sistema para fazer loops, ou seja, para você executar uma coisa repetidamente, né, todo o processo para fazer qualquer coisa é sempre um loop, é sempre uma coisa que repete para sempre.
né? Imagina, por exemplo, uma torradeira feita com o controle, com controle microprocessado. Você tem um microprocessador, o microprocessador controla a, a resistência da torradeira, né? E ele mede a temperatura da torradeira. Então, ele vai fazer um loop infinito que ele vai ficar todo momento verificando o seguinte: a temperatura está alta? Não. Bom, se a temperatura não está alta, esquenta. Aí ele vem e repete esse loop de novo. A temperatura está alta? Não. Ou então esquenta. Aí repete o loop de novo. Então ele vai ficar para sempre em loop fazendo isso. Em um certo momento, a temperatura vai estar alta o suficiente. Digamos que esteja em, sei lá, 120, 150 Celsius, que é o normal para torrar pão, né? Um pouco mais que 100, né? Para você torrar pão. E aí chegou em 150, então para. Não, não esquenta mais. E aí ele continua o loop. Tá quente o suficiente? Tá. Ou então não esquenta. Tá quente o suficiente? Tá. Mas lógico que você está com a torradeira aberta no ambiente, né? Ela vai esfriando, né? Porque você desligou a resistência, ela vai esfriando. Em um certo momento você liga a resistência de novo, para ele manter a temperatura ideal para você esquentar o pão ou, no caso, tostar o pão, depende do teu programa, né? Então, tudo é sempre um loop infinito. Ele testa e decide. Em C, os loops infinitos são feitos com o comando while ou void loop. Em assembly, o loop infinito é feito com um processo chamado label ou etiqueta. Como é que é a etiqueta e que diferença ela tem para o void loop ou para o while, né? A etiqueta é qualquer momento do programa, em qualquer local do programa em assembly, você pode colocar uma palavra, né? Que é uma etiqueta que define a linha que você está. Então, por exemplo, pode ser, se fosse na torradeira, pode ser assim: esquenta. Pode ser em português, pode ser em inglês também, pode ser qualquer língua. Quem define a etiqueta é você, programador. Então, se você se fala português, você bota a etiqueta em português. Aqui embaixo vão ficar códigos em assembly, um pedaço do programa em assembly, que provavelmente tem a ver com o fato de esquentar. Mas como é você que decide, de repente não foi isso, né? Mas faz sentido que embaixo de uma esquenta, você coloque comandos que fazem a torradeira esquentar, né? Se for, ao invés de uma torradeira um pisca-pisca, você poderia chamar de blink, ou pisca, ou acende, qualquer coisa que você queira. E aí aqui você coloca o que tem que fazer para piscar o LED, né? Uma etiqueta muito famosa que todo programa costuma ter é a etiqueta chamada início. Por quê? É o início do programa. Então faz sentido que no início do programa você escreva uma etiqueta chamada início. Você vê que está em português. Está em português, mais ou menos, porque não tem acento. Se você olhar, não tem acento. Não foi porque eu esqueci o acento aqui do início, não. Eu não esqueci, não. Na verdade, não pode ter acentuação. Pode ser português, mas não pode ter acentuação. A acentuação costuma dar problema no compilador. O compilador não é feito para ter etiquetas acentuadas, né? E, legal, uma vez que você cria uma etiqueta chamada início, um local qualquer que você escreva go to início, o que ele faz? Ele vem para cá. Ele vem para o início do programa. Então, go to é em inglês, né? Lógico. Go to é o comando. Mas a etiqueta pode ser em português. A etiqueta pode ser em português e o comando, lógico, é em inglês. Eu acho que assim fica mais fácil, colocando em português fica mais fácil, que você não confunde quem é o comando
do que quem é a etiqueta. Né? Mas se você botasse em inglês, begin, por exemplo, ou start, go to start, você podia confundir se se um é comando ou não é, né, tal. Mas eu acho mais legal quando você pode colocar em português, porque aí não confunde de forma nenhuma. Então, o comando chama go to. Go to significa vai para a linha. Ele vai para a linha início. Né? Então, é em português mesmo, só tem um problema. Não pode ter acentuação, não pode ter tio, que também é acentuação, né? Não pode ter nenhum tipo de comando de acentuação. Né? Normalmente, para facilitar nosso entendimento, a gente coloca as etiquetas na primeira coluna, coluna 0 ou coluna 1, né, dependendo do seu editor. Na coluna 1, na primeira coluna, você coloca as etiquetas. E você deixa um espaço. Né, para indicar que isso aqui está dentro do início. Então, é mais ou menos o seguinte. Vou abrir aqui o Notepad para mostrar essa ideia. Início. Aí você coloca aqui um comando em assembly. Move LW 0x00. Move WF atriz A. Porte A. Move LW, qualquer coisa. 0x01. Move WF, porte B. Então, isso aqui é a etiqueta. Isso aqui é o programa. E você coloca um certo número de espaços. Pode ser, por exemplo, 2 espaços, ou 3 espaços, ou 4 espaços, só para indicar que isso aqui está embaixo, dentro do início. O nome que se dá a isso é indentação. Né? Isso aqui está dentro disso. Em C também usa, né? Em C também usa indentação. Quando você vem aqui em C, escreve void main. E aí você bota um comando em C. Você também usa a indentação, esse espaçozinho. Assim como em C, a indentação não é obrigatória. Você não precisava fazer. Pode fazer o programa assim. Ó. A indentação ela existe para você ver que uma coisa está dentro da outra. Ou seja, isso aqui está dentro do início. E isso aqui está dentro do void main. A indentação pode ser feita com espaços ou pode ser feita com tab. Então, aqui eu apertei o botão tab do teclado. É um caractere só. Né? Qual a vantagem e desvantagem? Não faz muito sentido pensar nisso. Né? Como o tab é só um caractere, teoricamente o arquivo vai ficar menor do que se você botasse espaço. Mas isso não é uma coisa assim preocupante. Né? Outra coisa, se você botar espaço, fica sempre igual em qualquer editor. Mas se você colocar tab, editores vão ficar diferentes. Dependendo do editor, vai ficar diferente. O tab não tem tamanho fixo. Tem editor que vai botar um tab grande e tem editor que vai botar um tab menor. Então, tanto faz tab ou espaço. O importante é você ter isso aqui para você saber que isso aqui faz parte do início. Tá? Então, a etiqueta não pode ter acentuação, tem mais regras. Ela também não pode ter espaço, não pode ter símbolo, não pode começar com número. Então, tem várias regrinhas. Então, você não pode ter espaço. Então, você, por exemplo, poderia chamar de início programa. Mas, como tem esse espaço, não pode. Então, a solução é ou você tira esse espaço ou você bota um underscore. Né? Você bota um caractere underscore. Não pode ter, então, espaço nem acentuação. Então, não poderia ter início, acentuação,
E nem espaço também tem umas outras regrinhas, como não pode símbolos, tipo interrogação, essas coisas assim. Vamos falar sobre um comando chamado call. Então, até então, a gente falou sobre um comando chamado goto. Então, você tem aqui início, goto, início. Quando você dá goto início, você está dizendo para ele voltar para o programa para o início. E, lógico, isso significa um loop infinito. Como eu falei, todos os programas para microprocessador são loops infinitos. A tostadeira, a não ser que você desligue a tostadeira está sempre lá checando. Temperatura está boa? Não. Temperatura está boa? Não. Então esquenta. Temperatura está boa? Não. Esquenta. Temperatura está boa? Tá. Então para de esquentar. Ele está sempre fazendo a mesma coisa, né? A não ser que você desligue a alimentação ou que você faça alguma outro comando de power, né? A não ser que você desligue a alimentação, ele está sempre num loop infinito, rodando. Então ele vai estar aqui num loop infinito, rodando. Certo? Agora, existe um comando muito parecido com o goto chamado call. Ele é muito parecido com o goto, no call. E aqui tem, ó, call, call. Para que serve esse programa? Qual a diferença e para que serve? Né? Quando você dá call, ele também vai para um local aonde tem uma etiqueta com esse nome. Nesse caso, a etiqueta se chama delay. Então, se a etiqueta se chama delay, provavelmente a etiqueta vai fazer um delay. Isso não é garantido. Você pode dar o nome que você quiser para suas etiquetas. Agora, se a etiqueta se chama esquenta, a etiqueta deve esquentar alguma coisa. Se a etiqueta se chama início, ela deve ter o início do programa. Não é garantido, mas faz sentido. Né? Então, essa etiqueta se chama delay. Ela deve fazer um delay. Tem todo o sentido que ela faça um delay. Existe um pedaço do programa chamado delay. Quando der call delay, ele vai para lá. Mas ele foi para lá com call e não com go to. Tem uma diferença. A diferença é o seguinte: quando você vai com call, você executa o programa que deve fazer um delay. Ao final da execução, existe um comando chamado return. O que esse comando faz? Ele volta para onde chamou. Né? E isso é diferente. Quando você faz go to, você simplesmente vai para o local. E não interessa mais o que tinha antes no programa. Quando você faz call, é diferente. Quando você faz call, você vai para o local, mas você vai voltar para o seu programa principal. Você vai executar o que a gente chama de um subprograma. É um subprograma. Antigamente, chamava de subrrotina. Né? O nome técnico que se dava a quando você tinha um programa e um subprograma era o subprograma se chamava subrrotina. Mas esse termo deu uma sumida. Tecnicamente quase não se usa hoje, mas antigamente se falava. Você vai executar uma subrrotina. O que é a subrrotina? A subrrotina é um subprograma, um pedaço do programa que vai ser executado e logo em seguida vai voltar ao seu programa principal. Então você está separando o seu programa em partes. Então você, por exemplo, imagina que você está fazendo um robô que cozinha. E o robô que cozinha faz várias tarefas. Ele frita ovo, ele corta legumes. Então faz sentido que você separe as tarefas que o robô faz em programas, em subprogramas. E aí, quando o robô vai executar uma receita,
você pega aqueles subprogramas e organiza para poder fazer a receita. Bom, essa receita aqui é para fazer arroz. Então, primeiro eu preciso... Bom, arroz não, salada. Tem que fazer salada. Então, primeiro eu preciso cortar os ingredientes. Tá? Então, eu já tenho um subprograma que corta os ingredientes. Então, eu vou só colocar esses subprogramas um embaixo do outro para ele ir cortando os ingredientes e no final eu vou ter uma salada pronta. Então, é mais ou menos isso aqui. Esse programa de delay, ele vai ser usado várias vezes. Então, ele foi separado num subprograma. Toda vez que eu vou precisar de delay, eu dou call delay. Ele vai lá, faz o delay e volta para o meu programa principal. Então, esse aqui é o programa principal. Se você pensar que esse aqui é o programa principal e esse aqui é o subprograma, você basicamente definiu como funciona o C. Que em C você tem um programa chamado main, né? Que é o principal, main é principal em inglês, e você tem subprogramas que são os functions, né? As funções do C. Então, se você pensar, o C é todo baseado em assembly. Lógico, o C existe porque existe o assembly por trás. O C existe para que você possa programar de forma mais fácil o assembly. Né? Então, essa é a diferença de call para goto. O goto simplesmente vai. E o call não. O call vai, mas ele sabe qual é o endereço de retorno. Ele sabe qual é o retorno do que você precisa fazer. Né? Nesse caso aqui, ó, tem dois call. Esse call aqui também vai para o delay. E o return dele é aqui. Né? Então, é interessante. É interessante. Peraí, cadê? Me perdi aqui. Interessante aqui é que você tem dois call. Call delay, call delay. O programa de delay é um só. Ele tem aqui um certo número de linhas. A gente vai falar sobre ele mais para frente. E ao final do programa a gente tem o return. Então você executa, quando você dá o return, para onde ele vai retornar? Bom, depende. Se quem chamou foi em cima, ele vem para cá e retorna para cá. Se quem chamou foi embaixo, aqui, ele vem para cá e retorna para cá. Ou seja, ele sabe qual é o endereço de retorno, ele sabe que ele tem que retornar para a próxima linha do seu programa principal. Né? É muito mais fácil fazer programas com subprogramas do que você simplesmente pegar o delay aqui, pegar essas linhas aqui de delay e ficar encaixando aqui, porque você vai ter que ficar repetindo, né? Vai ter que repetir um montão de vezes. Blink. A primeira coisa que você faz quando você compra um processador é você fazer um blink. Mesma coisa se você comprar um Arduino. Você comprou o Arduino, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Um blink. Toda vez que você comprar um processador novo, você tem que fazer um blink, né? Para testar se o processador está legal, né? Se está funcionando. E também é a primeira coisa que você faz para aprender. Né? E o nosso blink, ele tem um LED em RA0. E você pode até estar pensando, não, peraí, eu já tive essa aula. Eu lembro disso. Eu tive essa aula já. No início do ano a gente teve essa aula. Está repetindo? Não está repetindo, porque a gente está fazendo agora em Assembly. A gente fez o Blink em C, agora a gente está fazendo em Assembly. O bom é que a gente já sabe o que vai acontecer, vai piscar o LED. Né? Mas a lógica é a mesma.
É o mesmo circuito que em C, a mesma lógica, mesma coisa, configura o mesmo loop infinito. Tudo igual. Mas o programa é diferente porque é em assembly. Então, o programa ele tem duas partes. Essa parte aqui é a parte que a gente já viu na aula passada, né? Essa parte aqui é a parte que faz o seguinte: troca o banco, passa 0 para o W, passa o W para o tris A, passa 0 para o W, passa o W para o tris B e troca o banco de novo. Então, essa parte é a parte que configura os pinos do PIC, configura os pinos do PIC para saída. Então, nesse circuito aqui, eu configuro todos os pinos do PIC para saída. Embora eu só esteja usando um, só esteja usando RH0, eu configuro todo mundo para saída. Lembra que isso é obrigatório. Sempre que você não estiver usando um pino, a Microchip pede para que você configure esse pino para saída. E aí? A segunda parte do programa é a parte nova. Nova que eu digo, nova nessa aula, lógico. Né? Olha só o que essa segunda parte faz. BSF porte A, 0. O que é BSF? Bom, BSF é bit set file. Eu vou setar um bit no arquivo. Qual arquivo? Eu digo qual é o arquivo, porte A. O file é o porte A. Lembrando que o assembly de PIC acha que qualquer local na memória se chama file. Né? No Windows, file é um arquivo no HD. Né? No PIC, file é um local qualquer da RAM, um local qualquer da memória. Esse local se chama porte A. Desculpa, porte A, não porte B. Porte A. Olha lá, porte A, porte A. E qual é o bit? O bit é o bit 0. Tem aqui, ó, vírgula 0. Bit 0 do porte A vai ser setado. O que significa setar? Setar significa colocar igual a 1. Então, eu vou colocar igual a 1 o bit 0 do porte A. O bit 0 do porte A se chama RA0. Então, se você for no PIC, você sabe que ele é o pino 17 do PIC. Poderia, por exemplo, ir na internet, pegar a pinagem do PIC, PIC 16F628A. Você pega a pinagem do PIC, ó, pino 17, RA0. Esse comando, então, ele vai no RA0 e vai jogar ele para 1. Vai jogar ele para 1. Quando eu coloco um pino para 1, eu coloco esse pino para 5 volts. 1 é 5 volts. 1 é 5 volts. Não é 1 volt. E 0 é 0 volts. Quando eu coloco para 5 volts, eu acendo o LED. O LED acende. Se eu colocar para 0 volts, o LED não acende. Inclusive, eu só tenho essas duas opções, ou 0 ou 5, porque essa aqui é uma saída digital. Né? Eu posso botar ela em 0 ou posso botar ela em 5. Então, eu posso acender o LED ou apagar o LED a cada momento, certo? Legal. E aí eu vou fazer o meu comando chamado call delay. Ele vai para um subprograma chamado delay, que vai fazer delay, vai esperar um tempo e vai voltar para cá. Vai voltar para cá. O programa de delay a gente não vai ver essa aula, mas a gente acredita que o programa de delay vai fazer o quê? Vai esperar um tempo. Por que precisa esperar um tempo? A gente viu lá nas aulas iniciais em C. Toda vez que você que você comanda alguma coisa cujo objetivo é o humano ver,
O humano precisa ver, você precisa botar um delay, né? Senão o humano não vai conseguir enxergar que piscou o LED. Vai ser tão rápido que você não vai ver que piscou o LED. Quando você volta para cá, depois do delay, tem BCF porte A, 0. Que comando é esse? BCF. O comando BCF é um comando parecido com o comando BSF. A diferença é que ao invés de C, ao invés de C é S. Qual é a diferença? É que ao invés de set, é clear. E clear significa colocar para 0, igual a 0. Ou seja, eu vou colocar o RA0 para 0, vai apagar o LED. O LED vai acender e o LED vai apagar. Então, aqui o LED acende, aqui o LED apaga. Lembrando que isso aqui, esse ponto e vírgula, é um comentário, né? Eu coloquei um comentário. Qual o delay? Para quê? Para esperar um tempo. Você precisa esperar um tempo em 1 e esperar um tempo em 0, para que o humano perceba. Acendeu, apagou. O humano é absurdamente mais lento que o microprocessador. Enquanto o microprocessador se preocupa com microsegundo ou nanosegundo, o humano está lá nos décimos de segundo de velocidade. O humano é muito mais lento, né? Pelo menos a visão humana. E depois que você espera um tempo, você faz go to início e volta para o início. Ou seja, esse programa vai ficar fazendo assim. Acende o LED, espera um tempo, apaga o LED, espera um tempo, volta para o início. Ele volta para o início, ele acende o LED, espera um tempo, apaga o LED, espera um tempo, volta para o início. E para sempre ele vai fazer isso. Para sempre ele vai fazer isso, porque todo programa para microprocessador é um programa para sempre, é um programa que para sempre vai executar alguma coisa. Ele é um programa infinito, loop infinito. Bom, ele só acaba quando você desliga a alimentação, né? Lógico. Então você está lá com a torradeira está para sempre funcionando. O momento que você desliga, acabou. A maioria das torradeiras não é digital. A maioria delas possui um sistema diferente de comando mecânico, né? Então, ela tem um sensorzinho de metal, vai esquentando, aí ela desliga uma chave, né? A maioria das torradeiras é assim. Mas eu estou imaginando uma torradeira digital, né? Em que ela mede a temperatura e fica computando, né? Se vai ou não vai ligar e desligar, né? Bem mais legal. Eu nem sei se isso existe, tomara que exista. Deve ser bastante legal a torradeira digital. Mas todo programa para microprocessador é sempre um loop infinito. E aqui a gente tem os nossos dois programas, em C e em Assembly. Em C aqui e em Assembly aqui. Se você notar, existe uma correspondência. Às vezes a correspondência é de uma linha vira duas. Às vezes não, às vezes uma linha vira uma linha mesmo, né? E o pior, às vezes uma linha vira muitas linhas, muitas, centenas de linhas, né? Que é o caso do delay, não são centenas de linhas, são dezenas de linhas. Por que que aqui só virou uma linha? Porque eu não tenho aqui o programa de delay. Não tem aqui o programa de delay. Mas não está no slide o programa de delay, mas ele é um programa com várias linhas e um return. Então, um programa em C, uma linha de comando geralmente vira uma, duas ou muitas linhas em assembly. Quem faz a conversão é o micro C, que é o software pago e bem pago, que faz a conversão de assembly, de C para assembly, né? E você pode ter uma linha virando várias, tá? Inclusive, podem ter linhas que não existem em C, mas precisam existir em assembly, como essa aqui e essa aqui. Então, muito interessante e mostra a complexidade que é um compilador, né? Um compilador ele precisa se adaptar, ele precisa
quem faz o compilador precisa saber muito sobre o processador, porque ele precisa saber coisas do processador que precisa fazer caso o usuário dê comandos em C, né? Aqui tem a explicação que eu já falei, né? Mas tem aqui no slide. Quando eu dou call delay, para onde isso vai? Né? Ele vai para um subprograma, e esse subprograma vai ser executado e vai retornar para o endereço posterior, né? Então, eu estava aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos imaginar que essa é a linha 6, essa é a linha 7, essa é a linha 8, essa é a linha 9, essa é a linha 10. Então, essa linha aqui é a 6. Na linha 7, quando eu vou para o call delay, ele vem para cá. Quando ele retorna para a linha 8. Quando eu chamo call na linha 7, o endereço de retorno é a linha 8. Faz sentido isso, porque se você voltasse para a linha 7, você voltaria e faria de novo call. Não é o caso. Você faz call delay e vai para lá. Quando você volta para uma linha depois de onde você estava. Tá? Mesma coisa aqui. Na linha 9 tem um call. Então ele vai para lá, executa e volta para a linha 10. Ele sempre volta para a linha N mais 1. Né? Se ele estava na 9, ele volta para 10. Se ele estava na 7, ele volta para 8, e assim por diante. Né? Aqui, por exemplo, uma pergunta. Era possível usar GoTo? Posso usar GoTo ao invés de usar call? Não. Se você usar GoTo, ele vai, mas o return não volta. Então, uma solução seria tirar o return e dar aqui GoTo para a linha que você queria retornar. Né? No nosso caso aqui, a linha era 8. Né? GoTo 8. Você pode botar um número da linha de retorno. Só que o problema é que esse GoTo 8 não é o mesmo desse aqui, que aqui é 10. Então você teria que escrever 2 programas de delay. Um para retornar para o 8, outro para retornar para o 10. Ou seja, é possível usar GoTo, mas é uma péssima ideia. Né? GoTo é quando você vai e não se preocupa com voltar. E call é quando você vai e existe um retorno. Né? É um subprograma. Bonito. Feito isso, então, a gente já tem noção de assembly suficiente para começar a fazer os nossos pequenos programas, primeiros programas em assembly para PIC. Então, nas próximas aulas, eu vou mostrar o assembly para PIC Blink, né? Aliás, delay. Depois eu vou falar sobre botões, display, e aí fecha a matéria da mesma forma que fechou a primeira P1, fecha a matéria com o mesmo momento. A matéria da P2 é a mesma coisa da matéria da P1, só que em assembly. Né? Uma parte em C, que é a primeira prova, e outra parte em assembly, que é a segunda prova. Então é isso. A gente termina por aqui. Osmar, alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Sempre faço isso, né? Escutou? Oi? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Obrigado, hein? Uma boa noite, professor. Obrigado. Então, eu vou terminar aqui a gravação e a gente volta na próxima aula.